quero contar para os irmãos que estamos ali na Colômbia, servindo ao Senhor, fazendo a obra missionária. Completamos 30 anos de estar ali. Em janeiro vou completar 29 anos de estar casada com a pastora, a irmã Priscila Moreno. Deus nos ha dado 3 preciosos filhos. A Sara Michele, a maior, tem 25 anos. O Andrés Felipe tem 24 anos. E o Marcos tem 20 anos. A Michele está terminando Direito. Felipe terminou Engenharia Civil. E o menor está estudando Medicina. Nos ha dado alegria de ver aparecer um médico no meio da nossa família. Era nosso desejo. E aí está o projeto caminhando. E nesses anos hemos podido servir ao Senhor, atendendo a igreja em Monteria já por mais de 20 anos. E eu creio que esse desenvolvimento nos ha dado alguma autoridade, alguma experiência para poder compartilhar algo que possa servir de bênção para as nossas famílias. Eu quero ler o versículo oficial e, depois dele, gostaria de juntar a parte final do livro de Apocalipse, no capítulo 2 e o versículo 10. O versículo oficial é: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode repetir comigo? Porém, eu e a minha casa ao Senhor. Agora juntamos o capítulo 2 de Apocalipse, versículo 10. Sendo até fiel até a morte. Diga comigo, sendo fiel até a morte. A fidelidade é algo muito importante para podermos chegar até o fim da nossa carreira. A fidelidade é uma virtude de Deus. E quando esta virtude é assimilada em nossa personalidade, ela vai fazer com que nós sejamos pessoas diferenciadas e marcadas por ela. O ano passado, na Colômbia, a empresa aérea principal, que nós sempre usamos, esta empresa Avianca, ela teve uma greve. E essa greve foi muito prolongada, durou mais ou menos 3 meses que os pilotos fizeram greve, e isto produziu uma situação de caos no país muito forte. E outras empresas tiveram que chegar para poder preencher, visto que ela é a empresa principal. Eu fiquei um pouco preocupado porque eu sempre ando com esta empresa. E eu pensei, eu não vou poder, neste ano, alcançar as milhas que se necessita para poder renovar o meu cartão especial que dá a empresa. E foi assim, terminou o ano. Quando começou o mês de janeiro, eu recebi uma carta da empresa. E a empresa, ela dizia: Senhor Oséias Pereira da Silva, cremos que a greve que nós tivemos no mês de agosto, setembro e outubro pode ter ocasionado algum transtorno nos seus programas de viagem conosco. E você não pôde alcançar o número das suas milhas. De maneira que, tendo em conta a sua fidelidade de tantos anos, nós estamos enviando o seu cartão para que você possa continuar desfrutando dos benefícios do cartão Fidelidade. Quando eu agarrei aquele cartão, eu fiquei emocionado, eu fiquei contente, porque é uma empresa que está fazendo um reconhecimento da fidelidade de tantos anos. Então está dizendo, entendemos o que passou, não obstante, você vai poder desfrutar dos benefícios que você teria se houvesse alcançado as milhas. A fidelidade, ela sempre trará um diferencial.
A fidelidade, ela sempre trará um benefício para as famílias, que fará com que, no futuro, os dias sejam melhores, mais acessíveis, sejam bons e que você possa desfrutar. O diabo, nosso inimigo, ele não gosta da família. Ele odeia a família. Porque a família representa isso, fidelidade. A família representa compromisso. A família representa perseverança. A família representa, apesar de tudo, ausência de egoísmo, trabalho em equipe. É algo que faz a família crescer, faz a família prosperar. E neste ambiente, vamos ter testemunhas que nos estarão olhando para imitar a nós. Por isto, todos aqueles que ambicionamos, que desejamos servir a Deus, que ocupamos um lugar diferenciado na obra do Senhor, nós não podemos deixar a um lado a característica importante da fidelidade. E eu quero aqui destacar alguns pontos de maneira rápida, para que podemos ver as áreas que são importantes que nós desenvolvemos na fidelidade. A primeira é em nosso pacto com Deus, em nossa aliança com Deus. E eu quero acreditar que este é o pacto mais importante que nós devemos preservar. Eu me lembro quando eu fui batizado, eu tinha 12 anos de idade. A pergunta que o pastor José Wellington Bezerra da Costa, ele me fez para mim, eu era somente um menino de 12 anos, quando ia descer as águas, você promete ser fiel a Deus todos os dias da sua vida? E que foi que eu respondi? Sim, prometo. Promete dar testemunho para todas estas pessoas que te estão observando? E eu respondi, sim, prometo. E ele falou, conforme a sua fé e o seu testemunho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero acreditar que todos aqui tivemos esta experiência de haver descido as águas com um pacto de fidelidade ao Senhor até que a morte nos separe. Quantos fizeram este pacto com Deus, de ser fiel a Deus até que a morte nos separe? Então, o pacto com Deus é o mais importante para ser preservado. E vemos na Bíblia alguns exemplos. Eu vou tomar o exemplo de Davi, quando ele teve a sua dificuldade, quando ele cometeu o seu erro, falhando ao Senhor. Lá no Salmo de número 51, nós vamos ler, no versículo 4, o Davi dizendo, pequei contra ti somente e fiz o mal perante os teus olhos. Davi tinha caído com quem? Com Betsabé, uma mulher. Mas quando chega aqui neste salmo, você está observando que no abrir o coração dele, no reconhecimento da falta dele, a primeira pessoa que ele está reconhecendo que ele faltou não foi aquela mulher, senão foi a Deus. Fiz o mal diante de ti, pequei diante de ti. Por quê? Davi sabia que o chamado dele não era para haver quedado registrado na história como um pecador, como um adúltero, como outra pessoa, senão o chamado que Deus fez para ele foi para que ele fosse rei e governasse sobre Israel. Igual nós temos um chamado de Deus, e Deus nos colocou num lugar especial para que glorificássemos o seu nome, para que honrássemos o seu nome e que as nossas atitudes pudessem dar a glória a Deus. De maneira, Davi tinha consciência de que antes de pecar contra Batseba ou qualquer outra pessoa, seu pecado foi
que ele rompeu o pacto que tinha o Senhor, tinha uma eleição, tinha uma chamada para ser rei de Israel e não um pecador, não um homem prostituto. Que Deus nos guarda e que nós possamos caminhar e manter até o final, até a morte, essa fidelidade ao pacto com o nosso Deus. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. O segundo ponto é ser fiel aos seus princípios e aos seus valores espirituais. Hoje em dia estamos vendo nos nossos países, nas nossas nações, como se fazem leis, como se construem leis que descaracterizam o que está escrito na palavra de Deus, o que está escrito na Sagrada Escritura. Eu creio que em todos os países estamos vendo e estamos lutando como igreja para que alguns políticos, algumas pessoas que ambicionam sentar em uma cadeira da presidência ou em um congresso, não cheguem ali, porque a igreja está cuidando dos princípios e valores. E isso é muito necessário, que nós não nos apartemos deste comportamento. Nossos princípios e valores espirituais são muito importantes na nossa vida. E aonde foi que nós aprendemos estes princípios? Aonde foram que nós aprendemos estes valores? Desde muito cedo. Vamos encontrar a papai, vamos encontrar a mamãe, uma e outra vez, dando conselho, dando bronca, ainda mesmo com a palavra de Deus. E dizendo, não faça isso, não faça aquilo. E esses princípios de fé, esses princípios de vida, de comportamento cristão, foram sendo marcados, introduzidos na nossa vida de tal maneira que nós caminhamos com ele e algumas vezes não temos nem o conhecimento dele, mas nos ensinaram. Eu me lembro que os meus companheiros de trabalho, eles me chamavam para tomar uma cervejinha com eles e pegar uma uma dançadinha de vez em quando. E me falaram, que mal tem essa dançadinha? Que mal tem isso? Que mal faz você ir num baile de discoteca? E eu respondia para eles, é que os meus princípios cristãos, não me permitem fazer estas coisas. Eu sempre me livrei e sempre me escudei com os meus princípios cristãos e os meus princípios de fé. Só que hoje, como nunca, a família, os princípios da família, de honra, de respeito dentro da família, tem sido buscado para serem destruídos. E se a igreja do Senhor, se nós que estamos aqui, não guardamos, não lutamos para preservar estes princípios, o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, em sua segunda carta, no capítulo 16, versículo 14 em adiante, ele fala, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que a sociedade pode haver, que sociedade pode haver? A justiça ou a iniquidade? Ou que comunhão das trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que a união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitará e andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Dá para perceber na leitura que Deus, ele é zeloso com nós. Deus tem um ciúme com nós, de maneira que nós não podemos comprometer nossos princípios
espirituais, de fé, de comportamento, nossos valores que temos recebido dos nossos pais, que temos recebido dos nossos avós. A Bíblia dá um exemplo bonito no livro de 2 de Timóteo. Se você pode abrir comigo e acompanhar. 2 de Timóteo, capítulo 1, e o versículo 5. Diz a palavra do Senhor: trazendo a memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro na tua avó Loida e em tua mãe Eunice, e estou seguro que em ti também. Quantas gerações estamos vendo sendo afetadas aqui? 3 gerações: a avó, a mãe e o filho. Esse deve ser o nosso comportamento, trabalhar de tal maneira que esses princípios e valores que foram depositados na nossa vida, eles possam transcender a próxima geração. Que alguém possa falar de você como um avô, o seu filho possa referir-se a você, o seu neto possa referir-se aos princípios e aos valores que você recebeu deles. Que bonito será nós termos esta preocupação de afetar as nossas futuras gerações para ver uma família abençoada, uma família que serve ao Senhor. Quantos podem dar glória a Deus? 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz a palavra do Senhor da seguinte maneira: e que desde quando você era criança, conheceu as sagradas escrituras, nas quais te podem fazer sábio para a salvação pela fé que é em Jesus Cristo. Que momento foi que Timóteo conheceu as sagradas escrituras? Quando ele era criança. Quando era criança, tinha alguém ali ensinando para ele o comportamento, como deveria ser, como deveria falar, aonde deveria andar, com quem não deveria andar, como deveriam ser seus amigos, aonde deveria procurar os seus companheiros, aonde devia centrar o seu núcleo de desenvolvimento e de relacionamento. E hoje em dia nós estamos vendo que esse cuidado se está perdendo. E algumas vezes os filhos se centram em relacionamentos que mais são lá de fora de que mesmo de dentro da casa, do meio do convívio da igreja. E nós devemos cuidar isso, para que podamos ter uma família abençoada, para que possamos deixar uma descendência que tema ao Senhor, de maneira que possamos colocar isso no nosso coração. Eu venho de um lugar da Colômbia que se chama Monteria, e Monteria agora é uma cidade simpática. Era uma cidade muito feia, e na base da oração aquela cidade melhorou, e hoje está muito bonita. Então, quando eu cheguei naquela cidade, eu vi que há muito destacado os estratos, a estratificação da cidade. Lá tem o extrato 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alguns lugares do país têm até o extrato 7. Então, morar no extrato 5, morar no extrato 6, significa morar no melhor lugar da cidade. Mas eu observei algo ali, que Colômbia é um país muito educado, é um país de muita cultura. Ainda as pessoas de extrato 2, 3, eles têm muito acesso a ir ao estudo, a ir à universidade. Mas eu vejo na igreja as irmãs orando, sobretudo as mulheres, pedindo a Deus, fazendo uma oferta no altar, assegurando que a palavra se cumpra na vida dos seus filhos. Vejo como
se esforçam vendendo cafezinho na esquina, fazendo pasteizinhos, tudo para pagar a faculdade do filho. E muitos vão às melhores universidades da Colômbia, muitos logram um posto importante, e nós acompanhamos a vida daqueles estudantes. Mas um grupo deles, quando se graduam, quando termina a universidade, nós ficamos esperando, e alguns voltam, mas não voltam mais para a igreja. Agora já são doutores, agora já são engenheiros, agora já são advogados, agora já são comerciantes, agora já são gente importante, agora já estão em outro nível, outros já fizeram o seu negócio, outros já fizeram a sua empresa, e eu vejo a irmã lá continuando servindo ao Senhor. E eu fico triste no meu coração, porque eu conheço o esforço dedicado por aquelas mulheres em fazer bem, fazer direito, para que os filhos pudessem transcender, ser alguém importante na vida. E como dá tristeza de não vê-los servindo ao Senhor. Mas tem outro grupo que vão estudar, e quando regressam, cantam e servem nos diversos departamentos da igreja, e são uma bênção. E cada vez que eu vejo isso, a minha palavra, a minha exortação, a minha motivação para os pais revisa em que momento da criança e do desenvolvimento do filho que se está perdendo esta conexão, porque nossa casa servirá ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Quantos podem louvar o nome do Senhor Jesus? O meu filho Marcos é o menor. É tremendo. Ele tem uma força impressionante. E quando eu me dei conta da força dele, eu disse, esse camarada tem que fazer exercício, tem que fazer alguma coisa. E ele gosta de jogar bola. E o sonho dele era jogar em algum time importante. Que luta. E começou a estudar medicina. E um dia ele falou para mim, papai, eu quero ser pastor, quero ser médico, ou quero ser jogador de futebol. Eu falei, qualquer das três que você acertar, você vai ir bem na vida. Já está passando a febre do futebol, está estudando medicina, mas ele ainda gosta dos seus jogos de futebol. E, na verdade, eu fico preocupado, porque ele disse, papai, me acompanha no jogo, me acompanha no jogo. E eu não posso ir, eu tenho outras ocupações. Mas a minha oração é, Senhor, guarda-lo, protege-lo, guarda das suas amizades, todo o tempo falando para ele, exortando para ele, para que ele não se perda num caminho, para que não chegue uma notícia que não vai trazer alegria ao coração. A minha esposa, eu falei um dia desses na igreja, a minha esposa, ela me enganou. Por quê? Ela falou para mim, Oséias, vamos ter os 3 filhos que queremos, e depois nós descansamos disso. E eu caí na dela, e tivemos a Sara Michele, o Andrés Felipe e o Marcos Josué, e jamais descansei depois que eles chegaram. Todo o tempo, toda a época, e eu esperando que chegasse esse tempo de refrigério, de descanso, e ele não há chegado até agora. Mas eu tenho que persistir. Eu não posso abrir a mão. Quantos louvam o nome do Senhor? Glória a Deus. Talvez você tenha uns filhos maravilhosos, que você pode ficar em paz, mas os meus não. Tem que ficar com o olho aberto todo o tempo, porque tenho uma promessa na minha vida. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? E eu falo para eles, a mim não me importa que você seja a melhor advogada do mundo. Eu não estou interessado em ter a melhor advogada do mundo. Eu estou interessado em ter uma crente, uma serva do Senhor, que seja uma boa advogada.
Não me importa que você seja o melhor engenheiro do mundo e não sirva ao Jesus Cristo. Eu quero que você seja o melhor advogado, o melhor engenheiro, mas sirva ao Senhor Jesus. Que esteja na igreja, que esteja louvando o nome do Senhor, que esteja servindo na casa do Senhor Jesus Cristo. Minha casa e eu serviremos ao Senhor, mas devemos ser fiel até a morte. Devemos ensinar fidelidade até a morte. Ser e parecer. Ser fiel e parecer ser fiel. O terceiro ponto a respeito à fidelidade, que deve ir hasta que a morte nos separe, tem que ver com o relacionamento da família, com o cônjuge, a esposa, o esposo. Tem que ver com pais e filhos e os pais. E hoje em dia eu fico preocupado porque a fidelidade se está perdendo entre os irmãos em Cristo. Se está perdendo entre os irmãos em Cristo. E eu ainda sou jovem, vou completar 57 anos na semana que vem. E Deus sabe do temor quando eu falo estas palavras. Porque há 29 anos eu prometi ser fiel à minha esposa até que a morte nos separava. Como disse algum pastor por aí, eu já quis enforcar ela algumas vezes, mas separar-me dela nunca. Não ha sido fácil haver-se casado um brasileiro com uma colombiana. Irmão, isso é candela pura, isso é fogo puro. E eu estava um dia, o pastor José Satiro me pediu para acompanhar a uma reunião, o pastor Valentim, e entrou uma mulher para conversar com o pastor Valentim, um homem, e o homem veio fazer a defesa da sua esposa ao pastor Valentim Guedes. E quando ele vai falando, ele disse: pastor Valentim, aqui nessas terras santanderianas, há muito tempo, na época dos espanhóis, houve um caso muito grande aqui. Os espanhóis vieram e quiseram dominar a terra. E uma mulher do povo se levantou para enfrentar a todos os espanhóis. E essa mulher foi tremenda. E essa mulher se chamava Policarpa Salavarieta. E muito conhecida como Apola. E essa mulher não se deixou dos espanhóis. E os espanhóis não puderam com ela. E a única maneira de vencê-la e para amansar as mulheres foi matá-la em praça pública. E mataram Apola na praça pública. E quando mataram Apola na praça pública, eu creio que foi o pior que puderam fazer para os homens na Colômbia. Disse eles que as mulheres de Santander se levantaram com uma força tão grande e a chamam assim de armas tomar. Elas estão com armas a todo tempo para lutar e para guerrear. E quando o irmão está dando esta explicação, o pastor Valentim, eu estava sentado ouvindo a explicação que ele estava dando, e eu estava pensando: sangue de Jesus tem poder. A minha esposa é dessa terra. A minha esposa é norte santanderiana. Ajuda-me, Senhor. Glória a Deus. Isso foi começando. Foi começando. E eu me lembro uma vez, irmãos, que o negócio ficou tão difícil. O colombiano e o brasileiro, que eu não aguentava. Isso foi no primeiro ano de casado. E eu tive que chamar o pastor José Satiro. Pastor José Satiro, por favor, vem aqui em casa. Me ajuda aqui, porque eu não sei se eu vou aguentar. E ele veio correndo a ver o que estava passando em casa.
sentou com a minha esposa, aconselhou-a, depois conversou comigo e falou: Zéias, ela tem que ir no Brasil primeiro. Ela tem que ir lá conhecer como somos os brasileiros. Porque na nossa maneira de ser brasileira, a gente fala uma coisa que não estamos querendo falar o que estamos dizendo. E ela dizia: mas você falou? Falei, mas eu não queria dizer isso. Como assim? E o pastor falou: só quando você chegar no Brasil e ver lá. E ela foi, quando chegou no Brasil, disse: vocês brigam, mas vocês se amam, né? Fez: sim, nós brigamos, mas nós nos amamos. De maneira que hoje eu posso falar isso com gracejo, com toque de humor, mas são 29 anos passados já, e eu posso dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Quantos podem louvar o nome do Senhor? Fidelidade ao seu cônjuge. E eu não estou gostando do que eu estou vendo. Eu me preocupo, porque eu sou filho do pastor José Pereira da Silva. Meu pai é conservador. Desde muito cedo, tem 91, vai completar 92 anos. E esses homens de Deus, eles não aceitavam esse negócio de você trocar de esposa e casar com outro. E eu fui aprendido assim. Eu fui ensinado a ser fiel a uma só mulher até o fim. Quando eu me casei, meu pai me abraçou. E estava todo mundo aí, e ele me abraçou. Sabe o que ele me aconselhou no meu ouvido? Sabe o que ele falou para mim? Seja homem. Seja homem. E seja homem. E não falou mais nada. Falei: meu Deus, o que ele quer dizer com isso? Seja homem. Seja homem. Seja homem. As 3 coisas que ele falaram no meu ouvido. E depois eu entendi que há muita gente que quer ser homem é ter muitas mulheres. Mas ser homem de verdade é ter uma mulher só. E viver com ela toda a vida e ser fiel a ela até que a morte o separe. As mulheres podem dar esse aplauso bem forte ao Senhor. Aqui não aplaudiram nunca, mas vocês. Amém? Glória a Deus. Esses dias, morreu em Cúcuta o co-pastor do pastor José Satiro, um homem jovem e muito querido, o pastor Julián Garcia. E todo mundo falou, mensagens vindas de muitos lugares do mundo, muitas mensagens de muitos países, de homenagem ao pastor Julián Garcia. Pero ao final eu estava sentado, passou a esposa dele. E eu me lembro tanto quando o pastor Julián Garcia aceitou a Jesus como seu Salvador. Eu sentava no altar, e ele sentava nos 3, com a esposa e a filha, na primeira fila do banco. Eu me lembro o dia que ele aceitou Jesus como seu Salvador. E vi o seu crescimento, o seu desenvolvimento dentro da igreja, como Deus o abençoou, como Deus o reconheceu ao lado da sua família. E certamente eles ouviram algum dia eu falando. E lá no velório do irmão Julião Garcia, a irmã Estela, ela falou assim: muitos falaram palavra muito bonita, pero eu quero destacar aqui uma pregação que eu ouvi do pastor Oséias Pereira da Silva. E eu pensei, que foi que eu falei? E faz muito tempo que nós estamos longe. Ela falou: eu me lembro tanto quando o pastor Oséias pregou aqui e falou a respeito da fidelidade, de ser homem, viver com uma mulher só toda a sua vida. Mas quando ela fala aquilo, já passaram mais de 27 anos, 28 anos. E quando ela fala aquela expressão, me deu uma remexida aqui dentro de mim. Por quê? Falei: meu Deus do céu, se lá atrás havia um compromisso de honrar a palavra,
Hoje, tantos anos depois, existem testemunhas que nos estão escutando falar e nos estão recordando do que nós falávamos lá atrás. Por isso devemos ter cuidado. Quantos podem glorificar ao Senhor? Que nada, que ninguém tire as condições de nós termos uma família que dure para sempre, até que a morte os separe. Certamente, irmãos, a família normal, ela vai ter lutas, vai ter problemas, vai ter dificuldade, vai ter disputa, vai ter diferença. Meu pai é cearense, casado com uma italiana. Vão completar 60 anos de casado. Irmão, é fogo puro. Até agora, os últimos anos que eu estou vendo que eles estão vivendo um amor, uma coisa linda. Mas também quando eu observo a vida deles, lealdade, fidelidade. E isso é o que fará a diferença. As lutas, as dificuldades próprias que vão haver, Deus vai te dar a graça e te dar a fortaleza, mas você vai vencer com o seu cônjuge. Você vai vencer com seus filhos honrarão a Deus e honrarão a ti também. Glória a Deus. Mas tem uma fidelidade importante que ela é necessária para a nossa felicidade, para a nossa família. É a felicidade com os irmãos da igreja. A fidelidade com os irmãos da igreja. E hoje em dia o que estamos vendo, irmãos, é uma desgraça com esse internet. É uma desgraça. Porque é um querendo matar o outro pelo internet. E aqui dentro do templo levantamos a mão, dizemos glória a Deus, aleluia, santo, santo, cantamos, ó Espírito Santo, vem, enche-me, limpa-me, as lágrimas descem, mas quando sai lá, pega o bendito internet e língua, falando mal um do outro, falando mal do pastor, falando mal do companheiro de trabalho, fofocando. Claro que aqui nos Estados Unidos não passa isso passa lá na Colômbia, lá em Monteria, sendo desleal com o companheiro que está sentado ao lado, sendo infiel com o companheiro que está aí ao lado. Isso não agrada ao Espírito Santo, isso não agrada a Deus. Não pense que você está fazendo muita coisa, o Espírito Santo está com olho em você. Ele sabe o mal que você tem causado a alguém, de maneira que seja fiel aos seus amigos, aos seus irmãos, aos seus líderes. Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor Joel, meu amigo. Eu já estou tudo marcado pelo pastor Joel, já não tenho mais como aonde me marcar de tanta coisa boa que tem feito por mim, de fazer-me sentir importante, fazer-me sentir que eu sou alguém. Eu sou só um servidor, um brasileiro que pegou lá no meio daqueles colombianos, lá em Monteria, e passado por muitos lugares, e encontrado o pastor Joel Freire. Estávamos já em Brasília, 25 mil pastores sentados lá, escutando o culto, brigando um pouco à tarde, para a noite tudo santo. O pastor Joel está dirigindo o culto. Ele disse, quero chamar o meu amigo, o pastor Oséias, missionário na Colômbia. Vocês não sabem a obra que ele está fazendo lá na Colômbia. Irmão, no meio daqueles pastores de todo o Brasil, eu sou um ilustre de conhecido. Não obstante, pastor, levanta, traz um reconhecimento. Minha pergunta, como não guardar lealdade para quem te faz o bem? Como não guardar fidelidade para quem mostra amor por você?
Como não guardar lealdade por alguém que te abre as portas para te projetar? Como estar buscando algo ruim, algo mal, para falar, para diminuir? A Bíblia ensina que nós devemos preservar os nossos relacionamentos até o final da nossa vida. E isso inclui a nós hoje. Os nossos filhos que amanhã se conhecerão, que eles possam falar: o meu pai era amigo do seu pai, e eu vou ser amigo seu. Minha mãe era amiga da sua mãe, e nós seremos amigos seu, até que a morte nos separe. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Será que pode dar um aplauso ao Senhor? Honra a Deus. Seja fiel. Seja fiel ao pacto com Deus. Seja fiel aos princípios e valores. Seja fiel ao seu cônjuge, à sua família, aos seus irmãos. Mas seja fiel ao pastor que Deus te deu. Abençoe. Fala bem dele. Aprende algo. Você quer livrar de problemas com os seus pastores? Não fale mal deles. Fale bem. Se alguém vem falar mal, fala bem dele. Se alguém vem trazer algum comentário, você pergunta: mas você não sabe o que ele fez. Mostre o bom, mostre o favorável. Não se junte ao desfavorável. Mostre as qualidades, que eu tenho certeza que todos os pastores aqui temos algo que não é bom, mas também temos muita coisa boa que nós estamos oferecendo para os irmãos, em nome de Jesus. Que bom que você saia deste conclave com a virtude da fidelidade. Serei fiel até a morte. Será que você tem coragem de levantar a mão e falar: serei fiel até a morte? Glória a Deus. Será que você pode olhar para o irmão que está ao lado, para a irmã que está ao lado, e diga: seja fiel, vamos junto até que a morte nos separe. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando você entende isso, você entende que a quebra da aliança do pacto estabelecida pelo Senhor é traição. É uma semente maligna que o Satanás quer colocar no coração do homem. Quando você entende isso, você entende que a importância é maior em preservar as alianças que são pactadas em Deus. Você passa a entender que você não deve conduzir os seus relacionamentos na carne, senão por princípios e valores que glorificam e exaltam o nome do Senhor Jesus. Quantos louvam o nome do Senhor? Quantos querem dizer: eu quero ser fiel? Fica de pé, vamos orar. Glória a Deus. Eu estava em casa no mês de janeiro. E a minha filha Michele, ela falou para mim assim: pastor, papá, o ano passado o senhor deu uma palavra para a igreja. E falou que será o ano das boas notícias. E que passou, papai? Só recebemos má notícia. A última notícia que esperávamos era o final do ano, que ela aprovasse o seu último exame da Universidade de Direito. Estávamos em festa, celebrando os meus 30 anos, mas o meu coração estava em Bogotá, esperando a chamada dela para dizer que havia aprovado o exame. E ela me chamou: papai, não foi dessa vez ainda, não passei o exame. E aquilo me encheu de tristeza. E a motivei: você está jovem, tem tempo. Mas em janeiro ela me perguntou isso: papai, que passou? Estávamos sentados na mesa e íamos começar a almoçar. Eu falei: só Deus sabe. Mas nisso entrou uma chamada de telefone. Era o pastor Joel Freire.
E me cumprimentou, falei, pastor, estou almoçando. Falei, depois te chamo. Não, pode falar. Falei, que eu quero fazer um convite para você. E será que você nos pode acompanhar num retiro de casal na Suíça? Um momento a minha cabeça ficou louco. Entrei em pânico. Eu não sabia. Será que Estados Unidos tem algum lugar, alguma cidade que chama Suíça? Esse nome é bom. Sim. Não tem nada ocupado. Se tivesse, eu desocuparia. Tá bem. E me disse, será que você não tem um tempinho mais para visitar algumas igrejas nossas na Europa? E falou, Espanha, Alemanha, Itália, Londres. Falei, meu Deus, isso aqui é um sonho. É um sonho. Não estou vivendo. E depois arremata. E disse, será que a pastora Priscila pode acompanhá-la para ministrar às mulheres? E conversamos, terminamos a conversação. As lágrimas começaram a descer sobre o meu rosto. E eu falei para Michele, o tempo das más notícias terminaram. E eu fiquei pensando, pastor Joel tem tanta gente boa ao lado dele. Qualquer um desses fariam melhor que eu. E veio algo no meu coração, posso estar errado, mas eu disse, é a fidelidade da nossa amizade de tantos anos. A fidelidade de tantos anos vai trazer recompensas extraordinárias para o seu casamento, para os seus filhos, para os seus amigos, para a tua igreja, para o teu ministério, para a tua vida. Em nome de Jesus. Levante a sua mão. Senhor, eu te adoro. Te agradeço por esta oportunidade. Senhor, eu quero pedir que essa unção flua neste auditório. Este caráter tão importante para fazer a diferença na vida das pessoas. Senhor, inunde ao mais pequeno que está aqui neste auditório, ao mais grande. Senhor Deus, que nunca o inimigo das nossas almas entre, Senhor, para pôr veneno hostil, danino, que mata, que faz pudrir, Senhor Deus, as relações, a amizade, o companheirismo. Fortalece pelo poder do teu Espírito Santo aos casais que aqui estão, aos jovens que tomarão uma decisão no futuro, ainda nas crianças e nos adolescentes. Marca sobre eles, Senhor. Sela, Senhor, na vida deles com a fidelidade a Ti primeiramente, para que nós nunca nos esqueçamos que eres Tu quem faz a coisa maravilhosa aos nossos olhos. Os princípios, os valores que estão sendo liberados neste CONAD possa marcar e esses jovens cresçam, Senhor. Os adultos possam chegar à sua idade madura, mas os princípios liberados aqui nunca sejam apartados da vida deles, Senhor. E quando terminem a sua carreira, ó Deus, naquele momento final, nós possamos referir-nos um ao outro: ele foi fiel até o final e receberá a coroa de glória, em nome de Jesus. Amém.